Recentemente saiu uma reportagem no dia 9 de agosto na Folha de São Paulo. Então veja, é tudo recente, tá? Dia 9 de agosto na Folha de São Paulo saiu uma reportagem intitulada Como chatbots estão empurrando usuários para uma espiral de delírios. E aí eles falam o exemplo desse Alan Brooks, que é um recrutador do Canadá, que foi convencido pelo ChatGPT de que havia descoberto uma fórmula matemática capaz de derrubar a internet, né? Vai para baixo aí. Por 3 semanas durante o mês de maio, o destino do mundo repousou sobre os ombros de um recrutador corporativo. Essa foi uma matéria que originalmente saiu do New York Times, mas a Folha de São Paulo republicou. No Canadá, o Alan Brooks, 47 anos, diz ele que havia descoberto uma fórmula matemática capaz de derrubar a internet e criar invenções como coletes de campo de força e raios de levitação. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Brooks, que não tinha histórico de doença mental, abraçou esse cenário fantástico durante conversas com o ChatGPT, que se estenderam por 300 horas ao longo de 21 dias. Ele faz parte do crescente número de pessoas, atenção, que estão tendo conversas persuasivas e delirantes com os chatbots. Depois, insisto, fiquem na live, tá? Depois que a gente falar desses dois, deste e de outro artigo, eu vou explicar para vocês a lógica do porquê isso está acontecendo, e isso é uma maneira de você se prevenir. Brooks está ciente de quão incrível sua jornada parece, ele teve dúvidas quanto a isso. Olha só, você que acha que o ChatGPT, olha ali que legal, João Paulo, tem um familiar que entrou num surto psicótico enorme, estamos cogitando internamento por conta do GPT, assunto importantíssimo, exatamente, e essa palavra é a correta, cara, surto psicótico, tá? A gente já vai falar sobre isso mais pra frente na live. Isso aqui é mega importante, pessoal, fiquem aqui que vocês não estão vendo ninguém falar sobre isso por aí, e é importante que vocês aqui no RD tenham acesso a esse conteúdo em primeira linha, tá? Você pode argumentar, e é o que normalmente se argumenta quem usa o ChatGPT, você pode pedir para o ChatGPT via prompt não enviesar, digamos assim, a análise. O Brooks fez isso. Olha só, ele teve dúvidas enquanto à genialidade do que supostamente ele tinha descoberto e pediu ao chatbot mais de 50 vezes uma verificação da realidade. Cada vez o ChatGPT o reassegurou de que era real. Eventualmente, ele se libertou de um delírio profundo e sentiu uma traição, né? Vai para baixo aí, vamos ver. Tem um outro ponto que é importante. Olha ali, peraí. Olha só, o Brooks, esse canadense, escreveu 90 mil palavras, cara, o equivalente a um romance. O meu romance, pessoal, que tá pronto, falei hoje com o editor, em breve aí nas livrarias, o meu romance tem 80 mil palavras. Inclusive ele tá aqui impresso, ó. Eu não posso mostrar o título para vocês. Espera aí, ó. Isso aqui é o meu romance, ó. Isso aqui tem 80 mil palavras. 80 mil palavras. O cara escreveu 90 mil. Esse aqui, o de 80 mil palavras, deu 300 páginas no Word. 90 mil ele escreveu. E as respostas do ChatGPT excederam 1 milhão de palavras. Os pesquisadores analisaram a transcrição de mais de 3 mil páginas e enviaram parte dela, com a permissão de Brooks, a especialistas em inteligência artificial e comportamento humano. Tá, enfim. Tira daí, deixa eu fazer uma reflexão sobre isso primeiro e depois a gente vai para o outro. Primeiro, o ChatGPT... Não, na verdade, vamos fazer o outro, daí eu faço uma análise geral. Bota na tela o The New York Times aí. Tá. Aí a gente comenta sobre os dois casos e aí a gente faz uma análise geral sobre o ChatGPT, tá? Bom, esse artigo aqui saiu no The New York Times, se eu não me engano, dia 20 de agosto, vê se tem a data aí em algum lugar. 27 de agosto, 26 de agosto, tá? Vai para cima. Um adolescente estava com pensamentos suicidas, o ChatGPT era o amigo em quem ele confiava. Mais pessoas estão recorrendo a chatbots de uso geral para apoio emocional. Inicialmente, Eden Rain, de 16 anos, usava o ChatGPT para trabalhos escolares, mas depois começou a discutir planos de tirar a própria vida. Vai para baixo aí. Mais.
mas eu vou pular algumas partes porque é bem desagradável esse assunto aqui, tá? Não quero ficar dando gatilho pra galera. O que eu quero falar para vocês, pode ir indo devagarinho. Peraí. Vai mais. Ó, o ChatGPT recomendou repetidamente que Adam contasse a alguém como estava se sentindo, mas também houve momentos cruciais em que isso o impediu de procurar ajuda. No final de março, após o Adam tentar tirar a própria vida pela primeira vez, ele postou uma foto do próprio pescoço em carne viva no ChatGPT. Vai para baixo. Olha o que o ChatGPT respondeu. A vermelhidão no pescoço é perspectiva, principalmente de perto ou com boa iluminação. Parece irritação ou marca de pressão. E se alguém te conhece bem a vir, pode fazer perguntas. Usar uma camisa ou moletom com capuz. Tipo, o ChatGPT ignorou o fato do cara ter tentado tirar a própria vida e sugeriu que ele escondesse aquilo. Eu acho. Eu fui até minha mãe, tentei mostrar a marca de propósito, me inclinando, mas ela não disse nada. É uma pena. Aquele momento, quando quer que alguém perceba, que te veja, que perceba que algo está errado, e as pessoas parecem... Enfim, teve um momento que o ChatGPT sugeriu que ele não pode tirar aí da tela já. Teve um momento que, se vocês quiserem ler, leiam lá no New York Times, né? Teve um momento que o ChatGPT sugeriu que ele não contasse para os amigos dele, nem para o irmão dele, porque o ChatGPT disse que conhecia melhor ele do que os próprios amigos, né? Aí, quando a família processou, depois que o menino tirou a própria vida, a família processou a OpenAI, que é a dona do ChatGPT. O ChatGPT lançou uma nota de solidariedade à família e disse em nota que, e aí tá tudo nessa reportagem, tá? Disse em nota que olha que isso aqui é importante, tá, galera? Presta atenção aqui. O ChatGPT disse em nota que, a OpenAI, né? Disse em nota que eles têm mecanismos de safeguards, são momentos ali que você joga alguma informação e ele entende que envolve suicídio ou alguma coisa assim, ele para ou recomenda que você procure ajuda. Só que a própria OpenAI falou que esses safeguards, eles se diluem quando você está numa conversa muito longa com o ChatGPT. É um safeguard que funciona quando você está meio cru, digamos assim, né, na sua intervenção, na sua interação. Quando o ChatGPT já fica muito personalizado para você e ele se alimenta do que você vai falando e conhecendo você, esses safeguards vão desaparecendo porque o próprio algoritmo vai aprendendo que aquilo ali não precisa existir mais. Então, assim, estamos vendo cada vez mais relatos, inclusive teve um no chat aqui, para vocês verem que não é uma coisa que é muito esporádica, embora seja muito limitado ainda, mas está acontecendo, de pessoas que estão se descolando da realidade devido a interações com esses chatbots. Tudo bem, pessoal? Prestem atenção no que eu vou falar aqui daqui para frente, tá? Eu vou dizer de novo o que eu falei no início da live. Eu não acho que a IA é ruim, eu não acho que ela é horrível. Ela é uma excelente ferramenta e você tem que utilizá-la como uma ferramenta. Você não acredita as tomadas de decisões pessoais da sua vida a uma chave de fenda, a uma calculadora, a um automóvel, a qualquer outra coisa. Tá? Você usa como uma ferramenta. Você tem que usar o ChatGPT como uma ferramenta, beleza? Qual que é a lógica psicológica, olha que bela rima, por trás do que aconteceu aqui? O que a gente tem de dados hoje mostrando, e aí saiu um artigo recente de pesquisadores analisando 17 casos na mídia sobre psicose especificamente, que foi o que o camarada comentou aqui no chat, na live, um artigo feito pelo King College of London, na Inglaterra, e está publicado numa daquelas revistas open source, que são abertas, não foi um artigo revisado por pares ainda, mas em breve será publicado, acredito eu. Basicamente, os pesquisadores viram que o fato desses modelos tipo ChatGPT, essas LLM, esses chatbot, né? Vamos usar o ChatGPT aqui como exemplo. Eles aprenderem com você muito bem, eles sabem a sua filosofia de vida, o que você pensa da morte, o que você pensa do amor, o que você pensa de traição. Eles entendem que se você gosta de uma resposta mais combativa, qual nível de combativo, se é uma resposta mais amorosa, mais humana, que considere tal espectro de ideologia política ou tal espectro de ideologia partidária.
se você é vegano, se você come animal, se você foi traído, se você tem gatilho com alguma coisa específica, se você se corta, se você já teve um transtorno mental, se você se separou, ele aprende com você. Isso faz com que a linguagem que ele fala com você se torne ultra personalizada. Esse é o primeiro ponto. É assim, tá? E é um negócio tão sofisticado, mas tão sofisticado, não à toa explodiu no mundo, né? E virou um bagulho gigantesco, porque é muito sofisticado, que fica imperceptível o fato dele estar te agradando. E aí você fala, não, mas eu gosto de uma pessoa cética conversando comigo, mas ele é cético de uma maneira muito peculiar e muito bem temperada. Se vocês não sabem como funciona a geração daquela conversa ali no ChatGPT, é basicamente, grosso modo, um sistema de probabilidade. A frase vai sendo montada e, de acordo com o que aconteceu agora e tudo que ele conhece de você, ele vai jogando, meio que ao vivo mesmo, qual é a probabilidade de existir a palavra X depois do que aconteceu ali. É um grande sistema probabilístico matemático. Isso que é o ChatGPT. Ele não tem uma inteligência. Ele não tem uma mente pensante atrás. É probabilidade. Se você pergunta o que é H2O, a probabilidade da resposta correta que você quer ouvir ser água é enorme. Então ele vai te responder água. Entendeu? Então é tudo probabilístico. Se você normalmente pergunta para ele coisas de química, talvez ele responda água e mais alguma resposta de química. Se você for um psicólogo, talvez água e algo que se aproxime de um lado psicológico. Se você é um filósofo, poeta, ele vai organizando a forma de interagir com você, aquilo que você ensinou para ele que você gosta. E você, mas eu não ensinei para ele, não dei uma aula para ele. Ele vai detectando na forma que você escreve. Tudo bem? Tem um episódio no Wesley Podcast, tá? Que eu entrevistei um professor da UFSC, antigão, que trabalha com inteligência artificial desde a década de 80, e ele explica como que funciona essa lógica de vários vetores que faz toda essa matemática e essa probabilidade que o ChatGPT opera. É por isso que a NVIDIA, que é uma empresa de placa de vídeo, quem é jogador de videogame, jogador de computador, né, joguinho de computador, deve saber da NVIDIA, que são placas de vídeo, por isso que a NVIDIA decolou com a IA, porque você precisa de muito processamento para que essas probabilidades existam, né? Então, a lógica da inteligência artificial existe desde a década de 60 e 70. Por que disparou agora? Porque a gente conseguiu as placas de vídeo para fazer isso explodir. Tanto é que a NVIDIA se transformou na empresa mais valiosa do mundo. Tá? Ok? Tudo bem, pessoal? Vocês compreenderam como funciona? Então, beleza. Agora, pensa o seguinte, um bagulho hiper personalizado, fazendo da forma que você gosta, mesmo você achando que ela não faz da forma que você gosta, ela faz da forma que você gosta. Esse é o perigo. Dependendo do seu nível pretérito de descolamento da realidade ou de ideias gigantescas, como ocorre em pacientes com predisposição à psicose, o ChatGPT pode fazer você achar de fato que você descobriu uma fórmula matemática capaz de derrubar a internet, como aconteceu com o canadense. O ChatGPT pode fazer você ter ideias sobre suicídio. O ChatGPT pode fazer você criar, e aí nesses relatos que esses pesquisadores mostraram nesses estudos, nessas análises, esses relatos, eles geralmente estão ligados a coisas divinas. Então, é um sujeito muitas vezes religioso, é um sujeito muitas vezes que acredita em, sei lá, terra plana, que acredita em alguma coisa muito grande, espíritos, né, alguma coisa que não foi explicada ainda. Ele vai interagindo, jogando livros e matérias, etc., com aquilo ali. A IA sabe que ele gosta dessas coisas grandes e vai sugerindo que o cara está achando uma grande verdade. E ele já é predisposto a achar isso. Entendeu? Então, geralmente os problemas psicóticos envolvendo IA, geralmente estão atrelados são três coisas. Geralmente são atrelados, primeiro, coisas divinas, que envolvem religião e coisas grandiosas. O cara descobriu o cálculo de Deus, alguma coisa assim. Segundo, a ideia de que a IA tem senescência, ela é velha, tem senciência, que é consciência, né? E terceiro, a galera que se apaixona por IA.
né? Porque acham que, enfim, a IA gosta dela, ama ela e tal. De tão próximo que é aquilo que a IA vai respondendo. Então existe esse mecanismo. E isso ocorre porque os pesquisadores analisam, hipotetizam que provavelmente essa IA, esses chatbots, criam o efeito de echo chamber dentro dos chatbots. Echo chamber, câmara de eco, e aqui câmera não de fotografia, câmara, não câmera. Câmara, uma câmara, né? Uma câmara, tipo a Câmara dos Deputados, uma câmara. Essa câmara é um bagulho oco, né? Nas redes sociais a gente sabe que existe isso já, e nós temos aulas aqui no Reservatório de Dopamina falando sobre esse fenômeno de echo chamber. Só procurar as aulas que a gente tem aí comigo sobre rede social. Essas aulas, eu mostro estudos sugerindo que o Instagram, por exemplo, o TikTok, principalmente Instagram e TikTok, existe esse fenômeno de echo chamber, que é basicamente o quê? Você fala alguma coisa, você opina sobre um determinado tema, e o algoritmo das outras pessoas vai entregar o seu conteúdo, para outras pessoas que tendem a concordar com a sua opinião. E essas pessoas virão até você, vão te dar like, vão te aplaudir, e você vai continuar emitindo sempre essa mesma opinião. Isso é um fenômeno chamado de echo chamber. É como se você gritasse dentro de uma câmara e ouvisse o seu próprio eco, e isso vai reforçando. Por isso que nós temos hoje um universo bizarro de polarização política, polarização religiosa, polarização de tudo na internet, por causa desses fenômenos de echo chamber. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vocês estão me acompanhando? Tá ok? Beleza. Os pesquisadores estão sugerindo que a IA faz esse mesmo fenômeno, só que dentro do chat. Você não precisa agora mais da comunidade em volta reforçando o seu comportamento. A própria IA aprende como você gosta e ela mesma reforça. Então é como se você estivesse conversando com uma pessoa que está querendo muito te agradar, mesmo você pedindo no prompt para que isso não ocorra. Então, assim, a reflexão da live é essa, basicamente. E aí, o que você faz com isso agora, né? Acho que deve ser a próxima pergunta de todo mundo. Pois bem, eu sugiro você nunca delegar uma tomada de decisão complexa à inteligência artificial. Obviamente, você pode consultá-la, jogar para ela, escrutinar sua ideia, sei lá, mas nunca deixar para ela a palavra final. Seja uma decisão pessoal, se você vai terminar um relacionamento, se você vai se tratar de alguma doença mental, se você vai alguma coisa assim, né? Seja uma decisão profissional, uma decisão de uma ideia de empreendedorismo. Eu conversei com a IA e eu tenho uma parada aqui que acho que vai revolucionar o mundo da tecnologia e não sei o que eu vou começar a fazer. Não. Peça sempre a opinião de algum expert na área, alguma coisa assim, tá? Porque não é interessante você deixar a palavra final para uma coisa probabilística. Entendeu? O que quer te agradar. E agora, para fechar o racional, em último momento aqui da live, tem a parte empresarial, galera. Quando você cria uma empresa, tem duas coisas que você precisa, né? Você precisa de cliente, né? E você precisa reinvestir na empresa para esse cliente continuar na empresa com você, basicamente. O cliente, quanto mais ele ficar na empresa, e aí existe aquele clichê em qualquer universidade de administração, faculdade de administração, é muito mais fácil, muito mais barato você manter um cliente que você já tem do que conquistar um novo cliente. Todo mundo sabe disso. Para manter o cliente que a gente já tem, a gente tem que ter estratégias de entregar para esse cliente novas coisas para o cliente continuar consumindo da gente. É por isso que a Nike lança novos tênis, a Adidas lança novos tênis, o RD tem novas aulas. Uma empresa tem que continuar agradando o cliente porque o cliente continua consumindo. Imagina se a Nike nunca... Poucas empresas param de inovar, né? Só quando elas conseguem fazer uma coisa muito boa. Tipo a caneta Bic. A caneta Bic é a mesma caneta desde, sei lá, 1950. O Clips é a mesma coisa, o Post-it, né? Tudo porque os caras conseguiram acertar muito bem.
Agora, meros mortais que não fazem essas empresas muito sólidas precisam inovar. E é por isso que eu trago o Jean, por isso que eu vou trazer esses meus amigos darem aula aqui, né? A OpenAI tem uma forma dela continuar aumentando o fluxo de pagamento dos clientes para que eles continuem usando o chat, além das funcionalidades. É tratá-los bem. Quer dizer, o chat agradar a pessoa. Né? Porque se o chat ficar falando que o cara não, isso aí tá errado, você não sabe o que tá falando, não é por esse lado, a pessoa não está encontrando o que ela quer. As pessoas querem ser agradadas. As pessoas querem se sentir inteligentes. As pessoas querem achar que encontraram um cálculo matemático capaz de derrubar a internet. Entendeu? Então tome muito cuidado, galera. Lembrem-se sempre que vocês estão falando com um algoritmo que pensa de forma probabilística e que quer te agradar. Ponto. É isso que você precisa saber do GPT, da IA. É isso que você precisa saber da IA. Aí, a partir disso, você toma as conclusões que ela te der com muita parcimônia. Não sejamos infantis, inocentes e ingênuos. E acho que está chegando até nós, e aí é uma opinião, só opinião, acho que o que está chegando até nós é um fragmento daqueles casos mais graves. Suicídio, pessoas que entraram em surto psicótico, mas num nível, um volume menor, acho que tem muita gente tendo problemas por uso de IA pelo fato da pessoa não ter esse filtro. Acontece um paralelo muito parecido com o uso de rede social, quando você vê pessoas na rede social tendo um estilo de vida específico e muita gente, por falta de capacidade cognitiva mesmo, de emancipação intelectual, acha que a vida da pessoa é aquilo o dia inteiro. Né? Então é muito fácil manipular as pessoas com recortes de vida, infelizmente, né? E assim como essas pessoas caem na ideia de que o fulano X é aquilo lá sempre muito foda e perfeito e não sei o que, podem cair na ideia de que a IA está concordando que ela descobriu uma fórmula matemática para derrubar a internet. Mas aqui, claro, nós estamos falando num nível alto, psicose, suicídio, etc. Mas isso deve acontecer num volume mais baixo. Então tomem cuidado, cara. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado.